né? Toda análise, seja... Ah, tá. Estão sendo gravadas. Toda análise, ela... Desculpa. Não tem problema, achei que era uma pergunta. Toda análise, ela se trata de uma separação. Tá? E a nossa separação aqui é da criança justamente com isso que o Lacan chama dessa criança respondendo ao sintoma na estrutura familiar, da criança representando a verdade do casal familiar. Tá? Então, nosso primeiro trabalho é de diferenciar a queixa dos pais, a queixa da escola, a queixa social, do que pode vir a ser uma queixa da própria criança. Tá? Então, é perguntar justamente para essa criança assim, com você, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa com você? O que está acontecendo com você? O que foi? Você tem algum problema? E, no geral, a gente vai ver que esse problema, ou do que a criança se queixa, se queixar, vai ser diferente disso, do motivo pelo qual ela foi trazida. Tá? E, geralmente, ela foi trazida por algo que vão pedir que a gente arrume. Tá? Ah, mas você não está levando no psicólogo? Você já falou com a Bárbara sobre isso? Estou vendo alguns nomes aqui, né? Você falou com a Gabriela sobre isso? A partir de qual idade? Tá. Depende. Cada vez as crianças estão chegando mais cedo, tá? Como é que é o nome? Quem perguntou para mim? Eu li a pergunta, mas não li o nome, tá? Cada vez as crianças estão chegando mais cedo, principalmente por conta dos diagnósticos de autismo, tá? Então, as crianças estão cada vez chegando mais cedo para a gente. Então, às vezes, as crianças estão chegando com 2 aninhos, com 3 aninhos, e essas crianças, geralmente, a gente trabalha cada vez mais junto com a família. Tá? As crianças que ainda não falam, a gente pode trabalhar com essas crianças, mas cada vez mais perto da família. Tá? Então, bom, a gente separa essas crianças dos pais e pergunta, né? Eu sempre digo que quando a gente consegue fechar uma porta, né, do consultório para dentro, a gente já faz uma primeira separação. Quando se vê, eu não entendi a tua pergunta, Laís, né? Quer falar? Ah, tá, uma dinâmica feita no atendimento? Tá. Então, a dinâmica geralmente é assim, existe sim. Primeiro a gente chama os pais, geralmente sem as crianças, tá? Para que esses pais possam falar o que eles bem entenderem sobre as crianças, né? Que isso não interfira na criança. Então, se for só a mãe, se for uma mãe solo, solteira, ela pode vir. Se for a mãe e o pai, que vem a mãe e o pai. Nisso a gente já começa a perceber alguma coisa da dinâmica da família. Esses dias eu recebi uma adolescente que a mãe não veio só o pai. A gente já vai percebendo algumas coisas da dinâmica da família. A gente faz o que a gente chama de uma anamnese. Tá? Na anamnese a gente vai perguntar... primeiro a gente vai deixar essas pessoas falarem sobre o que está incomodando, o que acontece, por que eles vieram, por que eles trouxeram, por que eles acham que seria bom um psicólogo, para que um atendimento para esse filho, né? E a gente aplica uma anamnese. Essa anamnese a gente pergunta que lugar tem, a gente tenta entender que lugar tem essa criança nessa família, tá? Então, basicamente, assim, como é que foi? Vocês desejaram ter esse filho? Vocês eram casados? Ou, para quem não é casada, como é que foi esse filho? Então, a gente vai vendo como é que essa criança foi se construindo nessa família. Como é que foi o parto, como é que foi a gestação, às vezes vão contar que foi fertilização, demorou muito tempo para engravidar dessa criança, então foi uma criança muito esperada quando chegou, então foi um susto porque a criança chorava. Então é muito interessante escutar tudo isso, tá? Tá, já falo, Laís, espera aí. Vou anotar aqui a tua pergunta, tá? E a gente faz essa anamnese e depois a gente chama as crianças, tá? Com as crianças, o interessante é que a gente possa ter um atendimento bem livre, ter alguns brinquedos, tá?
ter algum espaço que essa criança possa guardar algumas coisas, ter uma caixa para essas crianças, ou um espaço no armário, alguma coisa privada dessas crianças, assim, que ela tem uma caixinha que ela possa guardar as coisinhas que são só dela, que ela não vai compartilhar com os outros. E alguns brinquedos, assim, no começo eu tinha muitos brinquedos, muita coisa, e com a medida que eu fui trabalhando, eu vi que não precisa tantos, assim, né? Que a criança vai se virando com o que a criança tem no consultório, e perguntar muito para a criança o que que você veio, por que que você veio, tá? E essa, assim, isso fechar a porta do consultório, quando essa criança entra, isso já é uma separação, ela já está se separando da queixa do pai e da mãe. Quanto mais a criança for colada nessa queixa, maior vai ser a dificuldade de que a criança se separe entre. Tá? Então, às vezes, a gente vai precisar que essa criança entre com a mãe, algumas vezes, e tudo isso a gente vai manejando no atendimento. Logo em seguida, a gente dá o. Aí a pergunta da Laís, né? Que quando que a gente vê que os pais precisam de um atendimento? Às vezes a gente vem, conversa com a criança, essa criança está ótima, a criança acha que está tudo bem, que essa criança está passando bem, e que a mãe, de repente, está muito angustiada, ou que o pai está muito angustiado, ou que a família está com alguma questão. Aí é o caso da gente poder encaminhar, conversar. Tá? Esses dias mesmo eu comecei a atender uma moça que veio, uma menina muito pequena, tá? Então veio ela e o marido conversar comigo. Eles vieram, na verdade, online. Uma criança que estava fazendo 3 anos, uma filha que estava fazendo 3 anos, e era uma filha, ela tinha um menino muito bonzinho, né, mais velho, tem, né? Ela tem um menino muito bonzinho, e estava muito incomodada com essa menina mais nova, porque a menina é um pimenta, como diz ela. Conversando com ela e com o marido, aí eu achei que a questão estava com ela, aí eu sugeri, você não quer conversar sozinha comigo da próxima vez? Aí ela achou por bem, e sei que até agora eu não vi a criança, tá? Eu tenho conversado com a mãe, e eu sei que não se tratava dessa criança, mas dessa mulher que está com uma grande questão. Então, até agora eu nem vi a criança. Ah, ela estava muito nervosa com a criança, muito nervosa com a maternidade, uma mulher que tem uma questão de saúde séria, então está muito incomodada com a pandemia, ela não está podendo sair de casa, então tinha uma vida profissional muito ativa e agora não pode colocar o nariz para fora da porta, está com os 2 filhos em casa que não estão podendo ir para a escola, então essas questões daí da pandemia, tá? Então, deu para entender, Laís, ou quer que eu fale um pouquinho mais? Enquanto isso, vou responder a Emily, né? Se algumas crianças têm. Essa tua pergunta é muito bacana, Emily. Se as crianças têm alguma relutância em entrar na sala com a gente. Algumas têm, outras não têm, tá? E isso, à medida que a gente vai ficando mais experiente, as crianças vão tendo menos questões em entrar com a gente, né? No começo, quando eu comecei a atender, as crianças tinham várias questões em entrar comigo na sala, né? E agora é bem mais difícil que elas tenham, né? Então, isso é uma questão também de experiência, da gente se sentir mais confiante. Acho que a experiência nos ajuda muito com isso. Mas, mesmo assim, algumas crianças não entram. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Quanto mais unida com a mãe for essa criança, colada com a mãe, ou com o pai, ou com a família for essa criança, maior vai ser a dificuldade. Então, as questões que a criança tiver, às vezes nos autismos é muito difícil que a criança entre, tá? Porque são crianças que estão muito grudadas com a família, ou com a mãe, ou com alguém da família. Então, são separações um pouco mais difíceis. Tá? Então, às vezes, quanto maior a questão da criança, mais difícil é que a criança entre. Tá? Nesses casos que são um pouco mais, que merecem uma atenção maior da gente, são um pouco mais difíceis, mas não tem problema nenhum que a mãe entre, ou que quem estiver acompanhando a criança entre no começo. Com o tempo a gente vai podendo fazer a separação. Também isso não é
não é um grande problema. Tá? Então, vou continuando aqui, vocês vão me perguntando. E a gente poder fazer essa separação da criança é o que a gente chama de... A gente vai dando à criança uma dignidade do sujeito. Tá? É sustentar... Aí, Emily, eu não... Deixa eu tentar ver a tua pergunta aqui, porque eu vi rápido, peraí... Tarará, mensagem... Depende, tá, Emily? Se eu vou... Às vezes é fuga da realidade, às vezes não é. Tá? Às vezes a criança está louca para poder falar, para poder encontrar um lugar. É justamente isso que eu estou falando agora, né? Poder sustentar essa criança nessa posição de sujeito. Tá? Eu vi que vocês vão ter uma fala sobre o sujeito em psicanálise. Tá? Quando a gente dá essa dignidade de sujeito para a criança, às vezes a criança, muitas vezes a criança fica muito encantada com isso, a gente poder sustentar essa criança como um sujeito, ele é a criança. Tá? E quando a gente não tenta arrumar essa criança, quando a gente dá um espaço para essa criança, quando a gente separa, não é só separar a criança da família, mas é separar a queixa da família, da queixa da criança. Tá? E poder elevar essa criança a justamente essa condição de sujeito, não tentando arrumar. Né? Porque a gente vai ver que na escola está todo mundo tentando arrumar essa criança. Tá? A escola, não fazendo nenhuma crítica à escola, porque se a gente for pensar, as escolas estão cheias de demandas, cheias de cobrança, que tem cobranças que ensinem, que compram o conteúdo, essas cobranças muitas vezes vêm dos pais mesmo, então às vezes a escola tem muito pouco espaço para a subjetividade de uma criança ou outra. A escola tem que, muitas vezes, principalmente as escolas particulares, oferecer resultado. Isso, que a criança é algo a ser gerenciado e algo a ser educado. Né? A criança vai sendo passada de ano, né? Ela tem que aprender aquele conteúdo. Então, quando a criança tem alguma particularidade, às vezes a escola não tem nem tempo para aquilo. Né? A gente vê que às vezes os outros pais reclamam, mas pararam muito por causa daquela criança, na sala do meu filho tem tal e tal criança, então às vezes a culpa não é nem da escola. Então vem uma queixa, né? Esta criança é agressiva, essa criança grita na sala. E vem nos pedir para arrumar essa criança. Várias vezes fica... Esses dias no grupo de mães estavam falando, tem um menino, tem uma mãe que trocou o filho de escola, então não está na escola dos meus filhos. Tem um menino que bate no meu filho. Aí todas, mas o que você fez? Eu falei na diretoria, na coordenação, e esse menino já está indo na psicóloga. Então, assim, esse já está indo na psicóloga significa que eles estão esperando que logo essa criança encaixe no modelo. Vocês entendem isso? Assim, que logo essa criança vai se encaixar no modelo. Então, assim, ufa, estamos tranquilos, a escola está tranquila, a família está tranquila, porque ele está indo na psicóloga. Tá? E a psicóloga, né, se for, né, por exemplo, sou eu não vou fazer força para que esse menino se encaixe, né, mas é tentar entender o que na história desse menino faz com que ele esteja batendo, para poder acompanhar esse sujeito, tá? E não simplesmente tentar com que esse sujeito pare de ser agressivo. Entendo que ser agressivo não é bacana, não é uma apologia da agressividade, mas poder tentar entender, porque senão o nosso trabalho fatalmente vai ser perdido. Tá? E da parte das famílias, o que a gente tem visto é um grande ideal por serem perfeitos. Tá? Então, isso tem deixado as famílias muito, muito angustiadas. Então, assim, aquela mãe que tem que fazer tudo direito, muita informação sobre como cuidar dos filhos, vocês vão ver o quanto as famílias chegam nos perguntando o que fazer, tá? Como criar, como fazer.
como dar conta dessas crianças. E a gente vai entendendo que a gente absolutamente não tem as respostas, porque cada família dá conta das suas crianças e da sua dinâmica familiar do seu jeito. Então, o que a gente pode é escutar essas famílias e ajudar e acompanhar essas famílias na sua própria invenção. Então, as famílias ultimamente andam absolutamente saturados de informações, saturados de pessoas dizendo o que fazer, de especialistas dizendo como que essas crianças, de especialistas, seja na área de alimentação, dos orgânicos e das papinhas e da amamentação, seja na área de física, né? Faça tantos minutos de exercício, na área emocional, você a psicologia positiva, a psicologia isso, a psicologia aquilo. Então, é muita gente dizendo para essas famílias o que fazer, mas pouca gente escutando essas famílias sobre o que, de fato, está incomodando essas famílias. Tá? Então, é bem... essas famílias, às vezes, se vê um problema bem difícil. Né? Eu vou contar, por exemplo, um fato para vocês. Eu faço parte de um... Isso, Laura, o que gera um grande sentimento de culpa nas famílias. Tá? Se vocês quiserem abrir o microfone e falar, podem abrir o microfone e falar, tá bom? A gente pode até fazer uma conversação aqui, conversar, não tem problema. Porque gera... Isso, Thiago. O brinquedo é uma maneira de fazer associação livre com as crianças. É claro, uma criança vai chegar aqui, vamos pensar uma criança de 5 anos, tá? Uma criança vai chegar aqui no consultório, essa criança não vai dizer, olha, eu estou com uma questão existencial, eu tenho dúvidas sobre a minha vida. Essa criança vai brincar, tá? E nessa brincadeira a criança vai associando as suas coisas. Tá? Esses dias uma menina tão bonitinha, bem pequenininha, ela não tem nem 4 anos ainda, ela pegava um carrinho de pole e colocava, não sei se vocês conhecem muito brinquedo, mas tem uma pole pequena e agora tem uma pole bem pequenininha, assim. Então ela botava no carrinho a pole assim, ó, e ela dizia assim, ela está indo para o trabalho, essa aqui é a mamãe. E as crianças falam com o brinquedo bem assim, essa é a mamãe, e essa aqui é a filhinha. Eu falei, a mamãe leva a filhinha para o trabalho? A minha não, mas essa leva. Fica ensinando, né? O desenho também. A minha leva, a minha mãe não leva, mas essa mamãe leva, e a mãe dela realmente não leva ela para o trabalho, a mãe dela trabalha num laboratório de análises clínicas, não tem a menor condição de levar, né? E ela estava realmente... Era a queixa dela, dizer, essa está levando a filhinha para o trabalho. Né? E o desenho também, né? Eu nunca me esqueço, faz muitos anos. Eu atendi um menino, ele já tinha passado por várias psicólogas, assim. E ele, quando chegou, ele era uma graça. Ele falou para mim, quando ele viu lápis, ele disse assim, olha, eu faço qualquer coisa aqui, mas eu não vou desenhar minha família, tá bom? Eu falei, tá bom. Ele dizia, minha família não desenha. Eu falei, tá bom, eu só devia ter desenhado 1000 vezes a família dele, né? Mas é uma graça o menino. Então, as crianças, o brinquedo facilita muito a gente poder trabalhar com as crianças, tá? Porque as crianças vêm e eles brincam mesmo. Tá? Eles brincam de verdade, eles trazem os conteúdos através das brincadeiras e colocam a gente para brincar. E assim a gente vai. Mas eu estava contando a história, eu participo desse... É um laboratório, tá? Que tem em vários países, que chama CIEM, que é Centro de Estudos sobre a Infância e Adolescência, tá? Estudos interdisciplinares. E aqui o nosso laboratório se chama Laboratório Ciranda de Conversa, e ele trata da interface da educação com a psicanálise. E a gente estava numa escola, tá? Numa escola lá na Vila Torres,
e tinha fazendo uma conversação. Tá, já te falo, Laís, especialização. A gente estava fazendo essa conversação e conversando com eles eram quase adolescentes, tá? Eles deviam ter, assim, eram adolescentinhos, assim, começando, tinha uns 11 aninhos. E um dos meninos ficava no canto, tá? Bem no cantinho, com algumas carteiras. Ele se sentava no canto, assim, e colocava umas carteiras na frente dele, tá? Daí veio um amiguinho dele, um amigo dele, falou assim para mim, falou assim, Bárbara, a gente precisa ver, porque ele de vez em quando precisa ficar no canto. Eu falei, tá, o que que acontece? Era eu e a professora. Tá, já te falo. Gabriela. Ou ele precisa ficar no canto. Daí chamei o menino tinha alguma dificuldade para falar, eu não estava lá para fazer diagnóstico, mas era provável que esse menino tivesse algum autismo leve, tá? Alguma questão assim importante. E daí ele falou não, que ele precisava ficar no canto, porque senão ele bateria nas crianças. Então, às vezes, ele precisava, muito provavelmente, se regular de alguma coisa, então ele ia para o canto. Aí eu chamei a professora e falei, olha, ele precisa de vez em quando ficar no cantinho, tá? Vamos deixar ele no cantinho de vez em quando? Porque ele precisa se regular, senão ele fica agressivo. Aí ela falou, meu Deus, como é que eu vou deixar uma criança no canto? E se passa alguém aqui? Parece que eu deixei de castigo, parece que eu sou professora antiga. Você consegue entender uma professora deixou um menino no canto da sala? Eu falei, mas é que ele está pedindo, ele precisa. Para ele é interessante ficar no canto. Isso a gente toma como uma invenção da turma, não é um castigo para ele. Ela falou, ai meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Ela falou, mas eu vou tentar. Então, eu vou tentar alguns dias e vou ver, né? E ele ia para o canto, colocava atrás de uma carteira e daqui a uns 5 minutos ele voltava e ficava tudo bem. Daí os outros meninos falavam, a gente também quer ir para o canto. Daí, a gente, você precisa ir para o canto? Não, não preciso. Então, é poder tomar... E esse menino realmente parou de bater nas outras crianças, nos outros adolescentes, nas outras crianças da turma. Então, é poder tomar a singularidade de cada um, tá? E acho que nosso trabalho é muito, muito nesse sentido. Sim, tá, Vânia, então eu vou responder agora a Laís, a Gabriela e a Vânia, tá? Então, a Laís está perguntando se é possível se especializar para trabalhar com crianças e adolescentes. É possível, né, você direcionar de algum jeito a tua formação para trabalhar com crianças e adolescentes, tá? Tem algumas pessoas que fazem isso. Eu, por exemplo, sempre estudei bastante sobre criança e adolescente, sempre direcionei minha formação, mas eu também atendo adultos, tá? Porque, de algum jeito, são sujeitos. Tem essa especificidade, Laís, sobre as crianças e adolescentes, que você está junto com a família, mas são sujeitos e têm um inconsciente, como os adultos também. Então, a gente consegue... não são diferentes, né? Eles têm uma especificidade, mas não são diferentes, tá? Mas tem bastante coisa que a gente pode fazer para especializar com a criança. Se com as crianças o ideal é usar o lúdico, existem crianças que se utilizam do divã, tá? Se isso vai muito de caso a caso, tá? Geralmente as crianças, imagina, Luiz, geralmente as crianças se utilizam do lúdico, tá? É bem mais difícil que uma criança utilize do divã. Tá? As crianças gostam do divã, às vezes eles deitam, né, conversam, às vezes eles brincam de esconder e aparecer com a gente no divã, mas é bem mais difícil que uma criança faça. Não é que a criança não entre em análise, entra em análise, tudo isso, mas geralmente a criança brinca, faz desenhos, tá? Não é uma técnica como a dos adultos, tá? E a Vânia, que sim, que a criança se expressa com desenho, porque também o fato dela reprimir a dor devido à angústia, sim, porque algumas coisas não é só que eu acho bem lembrado, Vânia, que do jeito que eu falei, parece que a criança só fala
através do desenho, porque só fala através do desenho porque ela não tem condições de falar ainda, cognitivas de falar, que não seja através do desenho, mas não porque também a gente tem o recalcamento, e às vezes a criança absolutamente não consegue falar, e tem coisas que estão recalcadas e que podem vir através do desenho, que o desenho possa servir como uma forma de trazer e como uma forma também de elaborar. Tá? A Vânia tem toda a razão. Então, é uma forma como os sonhos, como os xistes, é uma forma de poder tomar contato com material também que está recalcado. Tá? A Adriana, tá, perguntou se algumas contribuições da psicanálise lacaniana para acompanhamento das crianças com Down ou com síndromes. Tá? Essa é uma pergunta bem interessante, que assim, tá? O Lacan tinha uma frase, tá, que era muito interessante, que ele dizia assim, que os analistas, tá? Os analistas devem estar à altura do seu tempo, tá? E a síndrome de Down e as outras síndromes não são, a gente não pode colocar elas como as desordens contemporâneas, tá? Mas, diante do que a gente tem visto, hoje eu já falo um pouquinho disso, que a gente não pode recuar diante dos desafios, tá? E sempre assim, a gente não pode oferecer respostas, mas a gente acompanha os sujeitos nas suas invenções. Tanto com as crianças com síndromes ou com síndrome de Down, são sujeitos e que a gente não deve recuar. Então, é poder tentar fazer invenções, poder ajudar a encontrar um lugar para essas crianças, tá? A gente não oferece um tratamento padrão para essas crianças, né? Que é justamente isso que eu estou dizendo, como melhorar a questão motora, isso não, né? A gente não tem essa perspectiva de oferecer esse tipo de intervenção, mas sim de acompanhar e de buscar entender o sujeito, tá? E de acompanhar esse sujeito. Tá? Eu acho que é bem interessante poder falar disso, tá? Que isso é uma perspectiva muito atual da psicanálise lacaniana. A gente vive numa época que a gente tem várias desordens, né? Muitas desordens sociais. Então, o que a gente pode tomar como algumas desordens sociais? As adições, tá? Essas grandes passagens ao ato, né? Como a gente viu umas 3 semanas, eu acho, em Santa Catarina, né? O rapaz que entrou na creche e matou algumas pessoas. O abuso de substâncias, várias desordens, né? O avanço dos autismos, tá? E das psicoses, várias os amores violentos, tá? Que esse está no jornal todo dia, né? Esses feminicídios, esses amores violentos, as ideias de segregação, principalmente na Europa, tá? E que a psicanálise lacaniana não recua diante desses desafios, tá? E a gente com as crianças, a gente tem vários desafios, né? Que são a principalmente as questões quanto à sexualidade, né? A gente tem visto as novas identidades de gênero, isso já começa na infância, então a gente pode estar preparado a escutar as crianças com alguma questão quanto à sua identidade de gênero, né? Quanto às famílias, né? As famílias recompostas, esse é um assunto que a gente já vem discutindo há bastante tempo, as famílias recompostas, mas que cada vez elas estão se recompondo de maneira diferente, cada vez mais, né? Então, que a gente possa acompanhar. A gente não precisa ficar saudosista do que já foi, mas que a gente está aqui para acompanhar como as coisas estão.
tá? E que essa é a nossa posição ética, de acompanhar o mundo e os sujeitos como eles estão. Então, que mais que querem me perguntar? Oi, tudo bem? No Tudo, oi, quesito Gabriel. do trabalho mais voltado para as crianças autistas, você já atendeu alguns casos? Você pode falar um pouquinho mais, que eu tenho muita curiosidade nessa parte de autismo, só que não é, eu não vejo que ele não tenha tanto espaço ainda como deveria ter. Tá, posso sim, posso falar de autismo, tá? Os autismos, tá? Deixa eu só anotar a pergunta aqui da Laís sobre os trans, tá? Depois eu falo dos trans. Os autismos, Gabriela, tá? São uma grande, é um grande campo para a gente, tá? Os terapeutas comportamentais também estão nesse campo junto com a gente, né? Mas a psicanálise, a gente tem alguns autores trabalhando de forma muito importante, eu posso te passar, um deles chama Jean-Claude Maleval, e que tratam o autismo como uma questão de linguagem, de entrada na linguagem. Tá? Então, tem várias questões e que a gente pode justamente acompanhar os autistas nesse de se estar no mundo, se colocar no mundo e de como esses autistas podem se inventar, tá? Que é uma frase muito importante, que assim, o autista não se tem autismo, mas se é autista. Tá? Então, como dentro do seu autismo, esse sujeito pode avançar e fazer as melhores invenções possíveis para estar da melhor maneira possível no mundo. É uma maneira de estar no mundo, como eu tenho a minha maneira, como você tem a tua maneira, é simplesmente uma maneira de estar no mundo. Tá? Então, se você se interessa por esse tema, tem, por exemplo, tem um filme, esse filme já é antigo, então você deve achar ele só no torrent, alguma coisa que chama Tempo Grandinho. Quer que eu escreva aqui? Pode escrever. E como Tá. que é, tipo, como é feita a abordagem? Meio que uma criança autista tem algumas coisas peculiares, né? Diferente de uma criança não Isso, autista. Então você meio que vê como você pode entrar dentro do. Entrar dentro não, né? Entrar no ambiente em que ela está inserida, que forma ela brinca, coisas assim, né? isso, tá? Geralmente a criança é bem difícil da gente entrar, tá? É, o que a gente tenta é assim, tem um italiano que chama de Chacha, que ele diz, é sempre fazendo um suave forçamento, tá? Porque, claro, o autista não vai nos convidar para brincar, é um atendimento completamente diferente, tá? Ah, deixa eu ver o nome aqui. A Lara perguntou, né, dos autistas não verbais. Então, assim, os autistas não verbais, a gente trabalha não verbalmente. Claro que a gente fala, mas não força com que fale, né? Deixa que os autistas, que eles brinquem. Então, o autista não vai nos convidar para brincar, tá? E também não vai se dirigir a gente, mas que a gente possa estar com o corpo, tá? Para, aos poucos, num tratamento muito devagar, ver se a gente consegue sim, e aos poucos fazendo uma permeabilidade na borda desse autista e poder sendo inserido aos poucos no mundo desse autista. Tá? Muito aos poucos, é muito de leve, mas que a gente possa participar. Alguns autistas que eu atendi, por exemplo, um deles eu consegui entrar, tá? Um pouco, né, no mundo dele, porque eu entendi. A avó me contou, quer dizer, não foi eu entendi, não sou mágica. A avó me contou que ele ia muito bem nos jogos de tabuleiro. Então eu convidei a jogar tabuleiro para perder sempre, todas as vezes, né? Era impressionante ele jogando jogos de tabuleiro. E ele, quando começava a jogar, principalmente dama, era outra criança. Ele falava, ele ficava alegre.
E nisso eu conseguia me aproximar através do jogo de damas, eu conseguia me aproximar, mas é sempre, não é para educar esse autista, mas é para conseguir poder que ele faça alguma abertura, tá? Entre ele e o mundo, porque é o que se chama da carapaça, né? Esse o autista tem alguma dificuldade em se comunicar com o mundo. Então, para que a gente possa ir abrindo aos poucos, não vai abrir totalmente, mas que a gente saiba quais são as zonas que isso fica mais fácil. Então, se ele é com os jogos, então que ele possa jogar, que ele possa ir para essas. Eu nem sabia que tinha. Daí tem, às vezes nas praças tem campeonatinhos de jogos que as crianças levam jogos de tabuleiro. Então que ele possa para que ele possa fazer uma uma interação, tá? Mas era um menino que ia bem na escola, ele tinha um autismo bem produtivo, tá? Ia bem na escola, conseguia algumas coisas, mas tinha uma questão na interação social, tá? E, mas eles não se dirigem a gente. Oi, Bárbara, tudo bom? O que você está achando do meu cabelo novo que eu cortei? E a gente faz muita interação, às vezes, com as mães. Esse menino não cortava o cabelo de jeito nenhum. Tá? Não gostava de cortar o cabelo, não gosta ainda, porque. Ah, que bacana, tá na HBO, que bacana, eu adoro esse filme. E não gosta até por pegar no cabelo, tá? Por pegar na cabeça, é muito invasivo, e ela tinha mania de levar ele para cortar cabelo, e pegava ele à força, levava para cortar cabelo, e daí dava gritaria no lugar onde ele levava, e eu sempre dizendo, olha, veja, cortar cabelo é difícil para ele, releva, vamos ver, tá? Como é que a gente pode fazer? Sempre também tentando do lado dele, não que ele ficasse igual um homem das cavernas, mas podendo também, às vezes, advogar em favor dele, né? Mas é um tratamento muito, muito interessante, tá? E os autistas que não falam, é assim, às vezes a partir de jogos, a partir de algumas brincadeiras, tá? Que eles possam fazer nas montagens de jogos, a gente poder tentar estar com eles, tá? Tentar permear um pouco a borda desses autistas. E os autistas mais leves, tentar fazer essa mediação com eles, entre eles e um, né? Eu tenho um rapaz já que eu atendo já faz bastante tempo, é um rapaz, ele já tem 15 anos, que ele tem um autismo que não é muito leve, não, mas ele é é um autista verbal, e ele é o que a gente chama de verborrágico, assim, então ele fala, 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 mas quando ele não entende alguma palavra, ele fica desesperado. Então ele fica assim, me lembro, por exemplo, quando ele adorou as aulas online, né? Ele adora as aulas online. E teve uma discussão a esses tempos, ele assiste o jornal e ele fica desesperado quando ele não entende alguma coisa. Aí ele me pergunta, eu consegui entrar com ele porque ele me pergunta as coisas, eu vou explicando, né? Às vezes eu olho no meu celular, no Google, que eu não sei também, e ele falava assim, Bárbara, minhas aulas vão mudar para webinar. E eu não quero que mudem, eu gosto do webinar. Ele não chama de Bárbara, ele diz psicóloga. O psicóloga, e as minhas aulas vão mudar para o webinar, e minhas aulas vão mudar para o webinar, o que eu faço, né? Bem desesperado. Daí, quando eu entendi que era isso, eu falei para ele, falei assim, mas as suas aulas já são no webinar. Ele falou, como assim? Minhas aulas já são no webinar. Ele escutou alguma coisa, então as aulas já estavam, né? No sistema remoto, ele não sabia que esse sistema remoto, Zoom, tudo isso se chama webinar, ele escutou na TV que as aulas iam mudar para webinar e ele ficou desesperado achando que as aulas iam ficar diferentes e isso desorganizou um pouquinho ele. Então ele vem e pergunta dele, então tá. Então, de poder ir organizando as coisas com ele e apaziguando. Tá? Mas é bem interessante o trabalho com isso. É verdade, Eliane. Por ter uma questão com a linguagem,
os autistas de nada, os autistas absolutamente não entendem metáfora. Os psicóticos também entendem muito mal, tá? E quando você falou isso de viajar na maionese, eles absolutamente não entendem. E, e às vezes a gente consegue dizer, mas é um modo de dizer, mas é muito difícil mesmo transar. Esse meu não entende o que é colocar uma melancia no pescoço. Então ele fica desesperado quando falam que vai colocar uma melancia no pescoço, né? Às vezes alguém diz assim, ah, quer aparecer, então coloca uma melancia no pescoço que é mais fácil. Ele fica desesperado, que ele diz como é que alguém consegue sair de casa com uma melancia aqui no pescoço. Ele também fica desesperado. É um modo de dizer, né? É bem interessante. Eles não falam porque é uma questão mesmo com a linguagem, né? A Temple Grandin, ela explica, até por isso que eu indiquei o filme, ela explica bem isso, ela mesma, né? Que ela diz assim, que ela tem uma grande capacidade, que ela tem um texto que chama Minha Mente é um browser, né? É como se fosse um browser, que ela tem uma grande capacidade em memorizar como um computador as coisas, mas tem uma grande dificuldade em fazer a generalização. Então, quando perguntam para elas, esse exemplo é dela, quando perguntam para ela o que é um clips, tá? Pegar aqui um clips, tá? Um clipezinho desse. Ela, ela lembra de todos os clips que ela já viu na vida, como um computador. E daí, ela, a partir de todos os clipes, ela pensa muito rapidinho, assim, segura papel, segura papel, segura papel, dela consegue. Um clips, segura papel. Mas é a partir de todas, é como se ela colocasse fichas, assim, imagens umas nas outras, que é uma coisa que a gente não faz, a gente já generaliza, falam clips, a gente consegue generalizar e imaginar clips é para segurar papel. Tá? E ela tem um exemplo da metáfora, que faz assim, é uma coisa que abre portas. Né? Isso o estudo abre portas, por exemplo, que ela para ela foi muito difícil de entender esse exemplo é bem dela, esse exemplo de abrir portas, e que ela conseguiu fixar na cabeça dela o que era abrir portas para outra situação. Então, ela faz uma associação bem concreta para conseguir entender esta metáfora do abrir portas. O que mais? Isso, eles entendem tudo no sentido literal, é tudo no concreto, Laís. É concreto, não metaforiza. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como que os adolescentes autistas lidam com matérias mais abstratas na escola, por exemplo, a filosofia? Como que tem que ser o trabalho com eles para assimilar esses conceitos bem abstratos e pouco concretos? Dependendo do autista, é bem difícil, Milena, tá? Esses conceitos todos os conceitos mais abstratos podem ser bem difíceis. Tem alguns autistas que dão jeito, às vezes até decorando, tá? Mas geralmente todos os conceitos que se precisa de muita abstração, de muita metáfora, é mais difícil, tá? Em compensação, geralmente as disciplinas de cálculo, de matemática, de física, são bem mais fáceis, a informática são mais fáceis para eles. Tá? É sempre uma questão daí de adaptar, a gente poder conversar e adaptar e entender que assim algumas coisas são fáceis para alguns, são mais fáceis para alguns, são mais difíceis para outros e poder fazer esse cálculo, né? E poder estar junto com esse sujeito para ninguém precisa estar no padrão. Eu acho que o grande trabalho com os autistas é a gente poder também
conversar com as escolas, para que as escolas entendam que não é todo mundo que precisa estar no padrão. E tudo bem. Tem mais uma pergunta. Ah, tá, muito TDAH. TDAH é uma grande questão, essa é uma pergunta ótima, né? TDAH é uma grande questão para a gente. Tá? Ah, tá, Lu, já respondo. O TDAH é uma grande questão da gente, tá? Porque TDAH é um nome. Acho que tanto o autismo, né? Porque acho que a gente recebe muitas crianças autistas, que isso é um nome para o mal-estar, às vezes não são crianças necessariamente autistas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de diagnósticos que vem para a gente, às vezes diagnósticos muito prontos. Tá? Eu me lembro uma vez que eu era recém-formada e veio um menino com diagnóstico de autismo para mim, porque ele batia a cabeça na parede. Tá? Quando ele estava na escola, ele batia assim. E quando eu sentei com ele, fui conversar, estava bem no comecinho. Ele me disse assim, eu bato a cabeça na parede porque eu fico com raiva dos meus colegas e daí, para não bater nos colegas, eu bato minha cabeça na parede. Aí vamos conversar, né? Vocês dariam o diagnóstico de autista para um menino desse? Estou perguntando para vocês. Claro que não. Não, né? De jeito nenhum, né? Ele... Claro que não. Mas ele vinha, porque ele deve ser autista, ele bate a cabeça na parede, ele deve ser autista. E para eu convencer a escola que não era, né? E... Então, e ele podia dizer isso para mim, não, eu fico com tanta raiva, mas eu não quero bater nos meus amigos, então eu dou uma batidinha. Nem era uma grande batida. Tá? E o TDAH também pode ser um dos nomes do nosso mal-estar, do mal-estar contemporâneo das crianças, tá? Então, às vezes, as crianças muito agitadas, que o corpo é um corpo que se move muito, um corpo que se mexe muito, isso pode dizer de um grande mal-estar, sabe? Um corpo que às vezes está precisando de borda, está precisando de um norte. E às vezes a resposta que se tem é... é verdade, quando a gente tem dor de cabeça, dá vontade de bater a cabeça na parede ou arrancar a cabeça, né, para pegar depois. E ele... Um nome que se tem para isso, que é da ordem dessa agitação, dessa movimentação, disso de não poder se assentar às vezes. Então, até o próximo congresso do Instituto da Infância na França vai ser pais exasperados, crianças agitadas. Porque às vezes a criança precisa de um norte, às vezes a criança... Não é bem limite, assim, porque a gente fala muito de limite também, né? Às vezes não é só limite, é um norte, a criança poder ter um pouco de borda do corpo, que fica esse corpo tão agitado, assim, esse corpo que não para, é angústia. Então não é TDAH, é angústia. Às vezes a criança precisa poder se assentar num terreno mais firme. Tá? E a criança, às vezes, fazendo análise, essa criança vai se assentando. Tá? Essa criança vai se podendo falar do seu mal-estar, essa criança vai podendo esvaziar um pouco esse mal-estar e não precisa não é nada neurológico, mas de vez em quando essa criança já está com Ritalina, tá? Ritalina, quando não é indicada, pode fazer muito mal, né? Então é bem importante a gente poder, que eu digo assim, é dar um tempo para a criança, é fazer uma suspensão de tempo. Acho que o nosso papel, em vários casos, é esse, é poder suspender o tempo. Dizer, vamos esperar um pouco, vamos ver o que acontece, e não sair correndo, né, nesse mundo desenfreado, assim, vamos logo procurar um neurologista, vamos logo dar Ritalina, vamos aquietar essa criança muito rápido, tá? Vou até, quanto a isso, professora, Oi. Acho que nesse sentido é legal a gente pensar, lógico, nesses pontos específicos do autismo e tal,
Mas pensando assim, até numa realidade de escola, assim, o quanto que a gente, com as crianças muito pequenas, a gente distrai ela da angústia, né? Então a gente dá um brinquedo, a gente quer que ela saia desse lugar, que ela quer que ela não olhe. E quando eles vão ficando adolescentes, assim, a gente vai dando outros nomes, assim, para aquilo que é a pessoa Isso. amada, que é egoísta, ou enfim, e ao invés de, nesse sentido, ajudá-los a olhar, assim, né? Esses tempos tive uma experiência com a minha filhada, que tem 11 anos, e a mãe dela encaminhou ela para terapia, mas assim, aí quando eu perguntei para ela, eu falei, Bia, você sabe o que você está indo fazer lá, assim, e tal? Ela falou, não, eu não sei o que eu vou fazer lá, e nem o que eu tenho que falar, assim como se houvesse um protocolo, assim, né, para ela se expressar e tudo mais. Então, muitas vezes a necessidade dos pais, assim, para além da compreensão da criança, assim, né, de por que ela está indo fazer aquilo e quais são os lugares que ela pode abordar de si, e até se compreender, né, tipo, o que eu tenho que falar aqui? Eu não gosto de falar de mim. Ela fala, eu não gosto de falar de mim, assim. Então, talvez a abordagem não seja me fala sobre você, mas ir pelas beiradas, assim, né? Mas também perguntar, né? Eu acho que às vezes poder perguntar, e você, né? É, e você? Eu acho que também é importante poder perguntar, poder fazer essa suspensão de tempo, dar um tempo para o adolescente, dar um tempo para a criança, dizer, bom, você está vindo, teus pais, às vezes com uma intervenção muito simples, né? Teus pais te trouxeram aqui porque eles acham que você já lê a tua pergunta, não vou me distrair. Teus pais isso, teus pais aquilo, eles acham que você está distraída, que você está agitada, ou que você está nervosa. Mas e você? O que você está achando de você? O que você está achando dos teus pais? O que você está achando da tua vida? É importante voltar essa pergunta para o adolescente. Tá? Acho que o adolescente, né, eu falei pouco dos adolescentes, né, os adolescentes estão se encontrando com o real da sexualidade, e isso é sempre traumático. Então, tem sempre um fator a mais do traumático, de se encontrar. Então, os adolescentes, eles geralmente estão assustados, estão com essa questão muito premente. Né? Vários adolescentes estão usando a pandemia para se esconder, então estão com grandes questões de fobia de se encontrar. Está bem, a pandemia está bem complicada para os adolescentes, né? Alguns eles estão assim se escondendo, que não abrem nem o microfone nas aulas, então estão tentando ter um tempo a mais aí de uma coisa que não é mais infância, mas também ainda não é ter que lidar com o parceiro, com o outro sexo, com o mesmo sexo, com a sua identidade sexual. Então eles tem vários adolescentes muito suspensos, né? Num tempo e num espaço estranho, assim. Mas é sempre importante lançar, né? Isso é uma coisa que a gente aprende o tempo todo em supervisão. Se perguntou por que essa pessoa está vindo? Se perguntou por que esse adolescente está vindo? É bem importante. Tá? Então, o Luciano perguntou aqui. Tá, então, primeiro, Adriana, né? Como é que essa relação terapêutica com o mecanismo de defesa é bem fortalecido? Geralmente, Adriana, os adolescentes têm esse mecanismo de defesa bem fortalecido, porque é bem difícil, né? É uma fase muito conflituosa. Então, acho que a relação terapêutica, ela começa a se estabelecer com os adolescentes. Eu gosto muito de atender adolescentes. Começa a se estabelecer com adolescentes a hora que eles entendem que eles têm um espaço, né? Que eles podem falar de si. Então, isso se começa a se estabelecer. Tá? E alguém perguntou quando eles não querem vir, né? Geralmente eles não querem vir quando o pai e a mãe querem vir muito, né? Querem muito que eles venham. A gente disse, olha,
Se você só vem se você quer, eu acho que é fazer um bom contrato com o adolescente, acho que tem uma técnica bem específica, fazer um bom contrato, e que eles têm um espaço que é sigiloso, que a gente não vai contar nada para o pai e para a mãe, que a gente não vai fazer fofoca deles na escola, que tudo isso. Então, acho que fazer um bom contrato com eles é fundamental para o adolescente. Eles entenderem que eles têm um espaço deles. E isso acho que faz muita diferença na relação transferencial com eles. Tá, então, aqui o Luciano. Quando se percebe que a demanda não é da criança, Luciana, é tentar daí trabalhar com as famílias. Tá? É tentar voltar esse trabalho realmente para as famílias, ou para o pai, ou para a mãe, ou para as famílias, e liberar um pouco a criança desse lugar tão condensado de queixa aí. Né? Sobre o TOD, quem perguntou sobre o TOD? A Luciméria. Então, Luciméria, o TOD é uma grande questão. Tá? Agora, TOD, para quem não sabe, é transtorno opositivo desafiador. É um transtorno que a gente tem encontrado muito, essas crianças que dizem não para tudo, que fazem oposição a absolutamente tudo. Tá? Nossa, deve ser. Você não quer contar um pouco, Helene, como é que é um aluno com TOD, para todo mundo entender um pouquinho como é que é um aluno com TOD na sala de aula? Cadê, Eliane? Ah, tá. Então, é uma criança que todo mundo quer que se arrume, que se conserte, porque é uma criança que dá. Ah, ela está tentando falar, gente que não está ouvindo. Peraí, cadê ele? Ah, então vai. Oi, Helene. A gente não está te escutando. Desconecta o microfone. De roupãozinho, coisa mais fofa, me representa. Ah, eu adoro quem vai de roupãozinho. A gente não está te escutando. Eu acho mais fácil entrar e sair novamente, às vezes corrige esse erro. Então, tenta sair e voltar. Agora a gente, todo mundo, né, já está super macaco velho. Vamos esperar ela voltar. Enquanto isso, assim, o TOD pode ser muito difícil por conta da oposição que a criança ou que o adolescente vai fazer com a gente. Vamos ver se ela voltou. Não deu. Bom, ai, que pena. Mas pelo menos a gente viu. E que o TOD, então, é tentar fazer uma boa relação de transferência com o TOD e tentar, com essa criança que tem TOD, tentar entender
Que mal-estar é esse? O que isso significa? Porque a gente lida agora na clínica, tá? Com muito diagnóstico, com muito nome para o mal-estar, com muita medicalização, com muita testagem, então às vezes as pessoas chegam para a gente, assim, às vezes a família ou a escola chega para a gente já dizendo o que essa criança e o que esse adolescente tem, para que a gente arrume. Eu acho que isso é o mais importante, da gente poder se afastar um pouco e perguntar para a criança, mas o que está acontecendo com você? Poder dar espaço para essa criança, assim, disseram que você é TOD, e você o que me diz disso? Para ver se é só um mal-estar, para ver se é TOD mesmo, para ver se é um autismo mesmo, para ver como é que o que a criança tem a dizer sobre isso. Acho que a gente suspender um pouco esses diagnósticos, não é assim ir contra todo mundo, ir contra os médicos, não é isso, mas a gente poder colocar a criança na partida também, sabe? O Millet tem uma frase linda que ele diz assim, que é elocubrar com a criança um saber que sirva para essa criança e que esteja ao alcance dessa criança, né? Que a criança entre no jogo. Porque o que a gente percebe é que várias vezes essa criança está fora do jogo. Então, é a escola falando da criança, o médico falando da criança, o pai e a mãe falando da criança, a avó falando da criança, e a criança e o adolescente não falando de si. A criança não está falando nada de si. Então, talvez às vezes o nosso papel é dizer, e você? Isso que a Laura disse, né? Essa criança não sabe nem o que está fazendo em tantas terapias. Tá? Vou dar um exemplo, até não é que que esse menino não sabia o que estava fazendo, mas assim, estou atendendo um menino que foi adotado agora com 6 anos. Tá? E a mãe me ligou desesperada, meu Deus, ele está demorando para dormir, o que está acontecendo? Esse menino está com alguma coisa, ele está demorando para dormir, né? E conversando com ele, assim, menino que tinha morado na rua, depois morou num abrigo, estava, enfim, com uma família. Isso, Alessandra, bem isso. A mãe responde tudo pela criança, né? A criança não fala nada. E ele aí falar que eu e ele, a gente conseguiu entender que ele estava com medo, sim, um menino que nunca tinha tido constância, que estava com essa família e até assim, medo de ser abandonado, que era da história dele. Daí falei com a mãe, falei assim, olha, a gente está em pandemia, ele está o dia inteiro com vocês, a única hora que basicamente ele se separa de vocês é na hora de dormir, que vocês vão para o quarto de vocês e ele fecha o olho. Então, ele vai resistir a dormir. Ai, meu Deus, mas eu estou exausta. Eu falei, ué, você achou que não... Só porque não teve bebê não ia ficar sem dormir, né? Brinquei assim com ela. Então, não é tentar arrumar esse menino, mas é dar esse lugar dele. Era uma cidade de separação no menino de 6 anos, né? É poder dar esse lugar para ele, mostrar para a mãe, falar assim, olha para o teu filho, não pensa que uma criança de 6 anos já dorme a noite inteira. Ele é o teu menino, né? Não é uma criança de 6 anos que... Sabe, acho que é esse o trabalho da gente, que a gente possa fazer. Isso, né? A Vânia aqui fala que é uma coisa muito importante, que quando a criança vai para análise, né? Ela deve estar totalmente livre para falar com o psicanalista, que os pais não interfiram no processo da fala, claro, né? De proibir a relação que eles têm para falar no consultório, isso você não fale, isso só atrapalha. Que essa criança esse adolescente tem que ter esse espaço para falar absolutamente do que ele quiser. Inclusive mal dos pais, né? Que não gostam nada disso. A Alessandra diz, né, que uma adolescente com medicamento que a mãe respondia todas as perguntas. Isso é super normal.
E também que atua, que tem chamada para conversar. Uhum. Eu imagino, com 5 TDA, 19 alunos. Imagino. Falar mal do professor Luciano também não deixa. Não pode. O que mais que vocês querem perguntar? Então vamos, que a gente já está indo para o final. Então, mas acho que o mais importante sobre trabalhar com crianças e adolescentes é isso, é colocar eles no jogo. Tá? Acho que esse é o fundamental, né? Desse tempo todo aí que eu atendo. Invariavelmente, é muito normal que essa criança chegue fora da jogada, sabe? Que essa criança chegue assim, sendo falada, sendo diagnosticada, sendo arrumada, sendo criticada. Quais são as principais demandas que aparecem no meu trabalho? Assim, acho que com os adolescentes são as demandas relacionadas à sexualidade e agora tem muitos adolescentes com as demandas relacionadas a quadros de inibição. Tá? Acho que uma dificuldade em estar com os outros, uma dificuldade em... Os adolescentes pequenininhos, né? Depois começam as drogadições, enfim, essas outras coisas. Mas os menorzinhos. Estar com os outros, agora as aulas online, acho que essa pandemia teve um impacto muito forte sobre todos nós, mas sobre os adolescentes foi bem dramático, tá? Assim, eles nesse tempo de se encontrar com as pessoas e se encontrar para namorar, para sair, para experimentar a vida, e teve essa suspensão, isso foi muito, muito complicado. E com as crianças, assim, são as mais variadas, né? Geralmente essas crianças que não estão se encaixando por algum motivo, tá? Se uma criança tá encaixada, assim, está dormindo, está comendo, está aprendendo, essa criança não vai chegar para a gente. Tá? Essa criança não vai chegar para a gente, mesmo que essa criança esteja angustiada. Geralmente a criança, quando chega para a gente, é essa criança que está incomodando alguém. É bem difícil que uma criança que esteja mais ou menos encaixada, mesmo que esteja angustiada, chegue para a gente. E isso não acontece com os adultos, né? Às vezes o adulto está com a vida ajeitada, tá? Tá trabalhando, lá, com sua vida indo mais ou menos bem, mas está com angústia, está angustiado. E esse adulto vem, esse adulto nos procura, porque sabe da sua angústia, né? A angústia é o afeto que não engana. A angústia é aquilo que não engana. Então, a angústia é o que nos abala, é o que nos incomoda. Então, às vezes está tudo tranquilo, a gente vai procurar um analista, às vezes, né, vocês que são estudantes de psicologia, né, já são psicólogos, a gente às vezes vai procurar assim, eu preciso me conhecer, eu preciso saber um pouco mais de mim, eu preciso, mas é também porque a gente tem alguma coisa para falar, sabe? E com as crianças não, as crianças precisam estar um pouquinho desencaixadas para virem para uma análise. Então, geralmente é uma criança que ou estão desconfiadas de autismo, ou uma criança, esses dias recebi uma que não está comendo. Ela fica 3, 4 dias sem comer. Ou uma criança que está agressiva, ou uma criança que não está dormindo. Geralmente, a criança que não está aprendendo, as escolas encaminham muito para a gente. Tá? Eu já adianto para vocês que as escolas adoram os terapeutas comportamentais. Eles não gostam tanto assim da gente. O que mais? Bárbara, de modo geral, esquece que nós somos alunos, mas assim, se você estivesse falando com pais, de modo geral, o que você falaria para a gente? Tipo,
a orientação que você daria para a gente no cuidado com os nossos filhos? Ah, tá. Os pais, olha, eu sempre assim, eu trabalho muito numa linha assim, eu jamais culpabilizo pais, tá? De jeito nenhum. Acho que não, essa história de dizer, mas o pai, a mãe, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, eu acho assim, tá todo mundo fazendo o melhor que pode. A gente não tem que culpabilizar, mas a culpa é da mãe, isso também não, isso só gera uma culpa desnecessária, tá? Mas acho assim que a vou te falar, não só como analista, mas também como mãe, tá? Eu acho que a gente poder tentar olhar para as crianças, como é que eu vou te dizer isso? Tentar escutar as crianças e tentar, assim, por um lado, dar um lugar de desejo, no nosso desejo para essas crianças, é claro, mas também poder ver as crianças como elas são, sabe? Não é qualquer coisa. Acho que isso é uma linha, Zilete, assim, que não é assim dizer, seja o que for, que meu filho seja qualquer coisa, tanto faz. Não é isso. Claro que a gente deseja muitas coisas para os nossos filhos. E deseja que vão bem, que sejam felizes e tudo. Mas também que eles possam, que a gente possa, às vezes, se desapegar muito do ideal da gente, sabe? Que se a criança for artista, que seja artista, que a gente possa acolher os filhos também como os filhos são. E isso implica aqui também, tá? Acho que isso implica muito, tá? Isso que a Vânia disse, que quando a gente desidealiza, tenta desidealizar, porque a gente nunca desidealiza por completo, e ver também quando as crianças estão sofrendo. Sabe? De ver assim, essa escola está boa para o meu filho, né? Ou eles estão. Essa escola é para um outro tipo de criança, esses amigos, que a gente possa defender os filhos quando. Acho que mãe e pai precisam defender de vez em quando os filhos, assim, em algumas situações, né? Às vezes estão, com o teu filho lá, mas você não quer fazer uma avaliação, você não quer fazer uma avaliação. Não, não vou fazer avaliação. Se meu filho não está bom para essa escola, eu vou mandar para outra, sabe? Mas não numa coisa assim, porque eu não quero ver que meu filho tem alguma coisa, que meu filho está sofrendo, que meu filho está com alguma dificuldade. Eu acho que essa linha é a gente poder olhar para a criança e perguntar para a criança como é que você está, o que você está achando. Acho que é incluir a criança no jogo mesmo, né? Os filhos da gente, não só crianças, mas adultos, no jogo. Não sei se consegui me fazer explicar. Sim, muito bem explicado, obrigada. Aí aqui, ó, essa pergunta da Alessandra, né? Então, ela tem uma aluna autista de 9 anos que tem mutismo seletivo. Bem normal com autismo, tá? Mas ela não aceita com a turma, então criou uma aula somente para ela e a irmã fica ao lado. Ela só fala com a irmã, tá? Você fez muito bem de criar uma aula só com ela, às vezes o autista não aceita a tela, porque a tela pode ser especular, tá? Então, às vezes, no autismo, porque a tela é espelho, tá? Então, é uma relação especular quando a gente está aqui no telefone. Não consegue entender isso, quer dizer, a gente pode, se você me chamar, a gente pode falar do estadio do espelho. O autista tem uma grande dificuldade em entender o espelho, enfim, então esse jogo com as telas com o autista é muito difícil, tá? E você conseguiu, e isso com a irmã, essa irmã é o duplo, esse autismo. É muito importante a gente incluir o duplo, que bom que essa irmã se dispõe, tá? Não é uma coisa ruim, é muito provável que sem a irmã, essa é uma menina, né? Essa menina não conseguisse fazer a aula, tá? E que bom que ela tem essa irmã que se dispõe. Essa irmã que a gente fala é o duplo dela, né? Então, o que a irmã fizer, ela vai conseguir acompanhar. Talvez seja o caso de poder conversar com a irmã para ver dessa irmã ir
propondo desafios para ela, enfim, através dessa irmã, tá? E é importante que esses pais procurem ajuda, né? Não deixar tudo nas costas dessa irmã, porque a gente tem que pensar que essa irmã também, uma hora, né? Essa irmã também tem que fazer as coisas dela, sabe? É importante que ele... Mas é uma menina que tem por onde, né? Uma autista que tem por onde, porque se ela já faz essa relação de duplo com essa irmã, ela tem por onde. Tá? Mas, por enquanto, deixa essa irmã, enquanto eles não procuram, não... Ai, peraí, perdi vocês aqui. Enquanto eles não procuram ajuda, deixa essa irmã. Alguma forma de abuso sexual ou físico é preciso contatar a polícia. Pois isso é uma questão, ou a polícia ou algum atendimento específico, a gente é responsável por isso, né? Por mais que a gente tenha sigilo, tá? Conselho tutelar ou aqueles atendimentos específicos, né? De abuso, a gente tem sigilo, tá? A gente trabalha com sigilo, mas em alguns casos a gente precisa denunciar, casos de tentativa de suicídio, esses casos assim, a gente tem que denunciar, assim. E principalmente, assim, às vezes esses casos, buscar escuta especializada, conversar, é muito importante que a gente não fique quieto mesmo, tá? Isso é fundamental, a gente não pode deixar essas coisas passarem, tá? Mas geralmente a gente escuta casos de abuso quando os adultos são mais velhos, quando são crianças, tá? Ou as pessoas já fizeram denúncia, ou a família fica disposta a fazer denúncia, senão a família tira mesmo do atendimento, qualquer coisa assim. São situações bem difíceis. O que diferencia, Adriana, o atendimento numa psicanálise lacaniana, tá? É justamente essa questão do sujeito, de trabalhar com o real, tá? Que é isso da contingência, do real, da gente poder como é que eu podia até ter trazido um caso aqui para vocês, né? Mas vocês também perguntaram tanto, não precisa. A gente poder, eu acho que a grande diferença é assim, poder estar com o real, encarar o real e poder nomear, tá? Na adolescência, infância também, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na adolescência, tem esse encontro com o real do sexo, tá? Não é com a sexualidade, mas é com o real do sexo, porque a sexualidade está com a gente desde sempre. Então, com esse real de poder se encontrar com alguém, de ter que viver o sexo, né? De ter que escolher, sou do gênero masculino, sou do gênero feminino, o que me interessa, por quem me sinto atraído. E esse encontro, ele é da ordem do traumático, e que tem muito pouco a se dizer sobre isso, ele é um encontro, tá? Mas a gente pode tentar falar um pouco sobre isso. A gente pode tentar fazer borda sobre isso. Eu acho que esse é a diferença da psicanálise lacaniana. A gente não só fica, a gente avança um pouco, não só naquela história, no que se historiciza da vida da pessoa, mas que a gente pode avançar nesses encontros com as situações traumáticas. Não sei se dá para entender. Ai, que boa pergunta que me fez escolher essa linha. Luciano sabe, né? Eu sempre quis
ser psicanalista, estudar psicanálise, eu fazia análise antes de entrar na faculdade já. Então, eu sempre gostei, sempre achei... Já fazia muito sentido para mim. A psicanálise sempre já fazia sentido. Então, eu fui indo estudando e fui cada vez gostando mais. Não sei se vocês têm interesse por qual linha, se vocês têm interesse pela psicanálise. Não sei como é que é o interesse de vocês. Se ainda estão... Eu estou sem som? Ah, a Alessandra está sem som. A Alessandra está sem som. Você é filha do Jung? Então, é importante poder, quando eu tiver algum evento, alguma coisa, eu passo para o Luciano passar para vocês. Então, quando eu tiver alguma... O sujeito tem que se implicar em relação ao seu sintoma. A Maria Luísa, né? Sempre tive uma professora bem importante, né? Maria Luísa. A gente escreveu, né, Lúcia? Mostrou para eles É verdade, falei com ela esses dias. Eu tenho Instagram. A Alessandra tem Instagram. Tá, não sou eu, é a Alessandra. Põe teu Instagram aí, Alessandra. Mas, Bárbara, acho que é legal você pôr, se você quiser deixar algum contato para o pessoal te buscar depois para mais dúvidas, caso acho que é legal. Você deixar também o seu Instagram, algum contato que você acha mais legal para a gente ter. Aí, meu Instagram, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou botar... Eu acho que é esse, tá? Se não, vocês procuram Bárbara Ferraz de Campos, o que vocês acham? Alô. Eu vou deixar o meu telefone, qualquer coisa vocês me mandam. Nós vamos gravar. Agora está saindo o som? Agora está, né? Agora está. A gente vai aprendendo aqui. O Thiago está gravando, depois a gente vai jogar lá para a plataforma da Saúde do Unicesumar Curitiba, tá? A Bárbara também agradecer, porque a gente se conhece há algum tempo, desde o século passado, né? Desde o século passado. Desde o século passado. Eu nem falei quanto tempo que eu tenho de formada. Mas não se preocupe que eles sabem quanto tempo eu tenho de formado, então... Aí você se ferrou. Mas daí é a 12 questão... anos de formada. Eu falo que tem aluno que tem a idade daí que nós temos de formado já, então, né? E nós estamos deformados já, né? Com alguma situação. Isso, já. E a Babi sempre foi uma pessoa muito querida que apesar de... Eu acho que o interessante de uma faculdade, a gente tem que pensar assim, nós não precisamos gostar de uma linha teórica para se dar bem com as outras pessoas, né? Claro. Então, dentro da nossa turma, nós tínhamos de tudo que é linhas e pessoas de pensamentos totalmente diferentes e a gente se dava super bem com isso, né? Então, a Babi sempre foi pela linha da psicanálise, eu fui para outra linha, para organizacional, tinha gente da comportamental, e a gente entendia os sujeitos pelos olhares mais diferentes possíveis. É verdade. Eu acho que que a gente cresceu muito, né? Então, queria agradecer muito você para participar aqui com a gente dessa oportunidade. Agradeço o convite que fiz quando perguntaram se precisava de alguém que entendesse de psicanálise. Foi a primeira pessoa que eu fui atrás, né? Que é colegaça minha, se encontramos só em lugares que não é para se encontrar, né? Nas praias da vida, quando a gente não marca, a gente se encontra. A gente se encontra. Mas, então, assim, obrigado por ter participado, agradeço a participação dos alunos aí, né, interesse, de manhã e 81 alunos, agora, mas a gente já teve até mais, então, importante que a ideia desse ciclo de palestras foi justamente trazer profissionais de mercado, né, que estão atuando,
trazendo experiência com as dificuldades, né, na pandemia, muitos, acho que a gente até não explorou aqui, né, Bárbara? Ah, é verdade. A pandemia, quanto que fez com que, eu até brinquei com a Cíntia, que vai falar hoje à noite, eu falei, e daí, Cíntia, como é que você está fazendo para atender no divã, se você está atendendo, se atende, tipo, modo remoto, agora ela falou, não, eu desligo a câmera para fazer de conta que ele não me vê e eu não vejo ele. Eu vou contar uma do divã para vocês vão adorar do divã na pandemia, tá? Então conte e depois eu fecho. Tá. Assim, eu tenho esse eu já falei para ele que eu conto essa história para todo mundo. Eu não sei se vocês conhecem, tem um psicanalista da IBP bem famoso que é o Marcelo Veras. Se vocês não conhecem, sigam ele no Facebook, lá, porque ele é uma pessoa muito interessante. E ele diz que a gente tem que decolonizar a psicanálise, né? Então, que a gente não pode falar, ele é super dessa linha, que a gente não pode falar que as mulheres são um continente negro, mas é um continente opaco, tá? Que tem toda essa linha, tá? Mas sigam mesmo ele, porque vale a pena, Marcelo Veras. E eu tenho um analisante, enfim, que está no divã, já adulto, e ele, daí com o online, ele com a pandemia, ele no online, e ele foi para a rede na casa dele. Daí ele assim, olha, Bárbara, eu estou aqui na rede para dizer que eu estou decolonizando a psicanálise, nada de divã é coisa de europeu, e agora nós estamos fazendo uma psicanálise tupiniquim, rede, e é assim que o divã vai funcionar. Eu falei, mas foi uma boa ideia, então agora é rede. Divã brasileiro virou rede, não é mais divã, essa coisa de chaise longue, de tudo é rede, isso aí. Nossa, adorei. Rede Essa é ótima. Cadeira de palha, né? Fazer cadeira de palha para dar. Cadeira de palha, cadeira de praia, agora não pode mais divã. Não pode mais divã, não pode mais divã. Agora a gente decoloniza e põe só cadeira de palha, cadeira de praia e rede. Fica mais fácil, né? Fica então, mais fácil. Até não só psicanalistas, mas os psicólogos, de maneira geral, tiveram que se readaptar, né? Então é importante todo mundo se estar continuando estudar, e eu acho que foi muito legal quando você falou ali que não só o psicanalista, mas o psicanalista continua estudando para o resto da vida, né? Então eu falo para esse rol de povo aqui que se você acha que terminando a tua faculdade você terminou de estudar, mero engano. Mero engano, né? Agora que vocês vão começar a estudar e ter sentido, não, agora vocês vão estudar o que vocês precisam, o que vocês querem, objetivamente, né? Ganhar dinheiro, não sei, se vocês quisessem ganhar dinheiro, vocês iam fazer medicina, engenharia, não psicologia. Então é outra coisa. O labirintite na rede mesmo, ele fica balançando assim, e eu vou, ai meu Deus, tá labirintite. Mas vou defender aqui a psicologia, então, também, para não apavorar o povo. Primeiro, assim, com a pandemia, nossa profissão está bombando. Isso, vou defender. Nossa profissão está bombando. Cresceu 30% nesse ano passado. Isso. 30%. A nossa profissão está bombando, né? Lembra, Luciano, que a gente falava, a profissão do futuro é a psicologia. Sim. O futuro chegou, minha gente. Vocês vão sair, vão se formar num mercado super aquecido e a gente consegue sim ganhar dinheiro, mas para isso a gente tem que ser bem sério. Trabalhar muito. Trabalhar muito, fazer bastante supervisão, atender direito. Não vai morrer de fome, Gabriela, não vai, mas atenda direitinho, faça análise, faça supervisão, faça formação. Não é assim, saiu da faculdade e vai loquear. Quem não vai loquear, né? Faz as coisas direitinho, que ganha dinheiro sim. Ricas, isso mesmo, todo mundo rica. Ricas eu acho forte. Bem ricas. Eu morria de inveja da Maria Luísa, que ela falava que quando ela cobrava um salário mínimo
na época para atender, você lembra dessa história? Nossa, um salário mínimo hoje seria 1.000 e pouco, eu não sei, porque eu nunca tive assim, carteira assinada, né? Então eu não sei muito bem essas... Ela falava que cobrava de alguns pacientes, imagine. Mas assim, dá para cobrar bem, dá para ganhar bem, ninguém morre de fome, mas assim, vamos lá, né, gente? Né? Não é sair, botar rede e já achar que vai ficar rica, não vai. Vamos trabalhar um monte. Vamos trabalhar, mas também não... Não vamos sofrer tanto, né? Como toda e qualquer profissão, né? Gente, muito obrigado para vocês estarem aí. Muito obrigada a vocês. Eu só me intrometi, Tiago, por causa da relação que eu tenho com a né? Acho válido. Agradeço a presença de todo mundo, tá, gente? Quem quiser aí à noite, a gente vai continuar. Quem puder assistir à noite, né, peça para os representantes aí. Nós vamos passar os links. Hoje, até falando da programação aqui, não estou com ela aberta aqui, mas a Cíntia Dionísio, ela vai falar da angústia, né? E da primeira parte, eu acho que e na segunda parte ela vai falar da formação em psicanálise também, né? Então, quem puder e quiser, fica o convite, fica aberto para todo mundo aí. Tá joia? Babi. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí. Um forte abraço para todos. Obrigada. A Constituição subjetiva. Obrigado, Lucimara. Obrigado a todo mundo. Forte abraço.